Então bora lá começar com a mão na massa, pois temos muita coisa para aprender na aula de hoje e já na primeira aula tenho certeza que você vai aprender muitos conceitos, recursos, funções relevantes para o seu dia a dia. A gente vai começar aqui agora com uma planilha simples para que a gente aprenda algumas coisas que são fundamentais para você entender o processo de funcionamento do Excel. Para isso, eu tenho aqui uma tabela principal, que é uma tabela que mostra uma relação de venda de produtos, onde eu tenho nome de produtos, quantidade vendida, valor unitário e eu preciso calcular aqui o valor total e os impostos. E eu tenho também uma mini tabelinha auxiliar aqui com a carga tributária. E por que eu peguei essa tabela simples? Para a gente entender um conceito fundamental no Excel chamado de referência relativa e referência absoluta. Vai colocando aí se você já conhece esses conceitos. Vamos entender isso aqui na prática. O Excel está aqui na nossa frente para nos ajudar a trabalhar no dia a dia, por isso é a principal ferramenta do mercado de trabalho. E eu preciso descobrir agora qual é o valor total. Eu tenho uma quantidade vendida e um valor unitário. Se eu sei qual é o valor do meu produto e eu sei quantos produtos que eu vendi por aquele valor, obviamente fica fácil eu descobrir o quê? Qual é o valor total relacionado àquele produto. Como que a gente vai fazer isso? Toda função no Excel começa com o sinal de igual. Então eu coloquei aqui o igual, e aí eu posso passar para ele uma função, e existem centenas de funções no Excel, ou eu posso simplesmente realizar uma operação matemática, que é o que eu vou fazer aqui agora. Qual é a operação matemática que eu quero fazer? Eu quero multiplicar esse 17 por esse 1385. Eu vou digitar aqui 17 vezes 1385? Não. Por quê? Porque de maneira inteligente, aqui no Excel a gente trabalha com referências. Então, ao invés de digitar o 17, eu vou clicar na célula onde está o 17. Então, na verdade, o que eu vou multiplicar é o conteúdo da célula E5. O que é a célula E5? É essa célula aqui que está na interseção entre a coluna E e a linha 5, ok? Se você não assistiu a aula de nivelamento e o seu nível é 0 no Excel, depois dessa aula aqui, volte e assista a aula de nivelamento. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir compreender. Continua aqui comigo. Eu preciso então multiplicar a quantidade vendida pelo valor unitário. Operador de multiplicação é o asterisco. Clico agora no valor unitário. Então eu vou multiplicar o conteúdo de E5 pelo conteúdo de F5. Pressionei Enter, ok. Eu trouxe o valor total de 23.545. Se eu modifico a minha quantidade vendida, automaticamente, obviamente, o meu valor total também é alterado. E agora eu preciso realizar essa mesma função em cada uma das demais células, ou seja, clicar em igual de novo, clicar no valor do produto 2, multiplicando a quantidade vendida pelo valor unitário e fazendo isso um por um. Não preciso. Por que eu não preciso? Porque o Excel consegue trabalhar com preenchimento automático, auto-preenchimento, alça de preenchimento. Como que a gente faz isso? Assim que eu executei a função na minha primeira célula, que é a minha referência, eu vou agora arrastar essa função para as demais. Tá vendo que quando eu passo o mouse aqui no canto direito inferior da célula, o meu ponteiro do mouse, que era uma cruzinha grande, se transforma numa cruzinha menorzinha? Quando isso acontece, eu posso dar aqui um duplo clique e automaticamente ele já expande aquele cálculo para todas as demais linhas, repetindo a mesma lógica de operação. Então, na primeira célula, ele multiplicou o conteúdo de E5 pelo conteúdo de F5. Na segunda célula, obviamente, ele vai fazer a mesma operação, só que agora de E6 e F6. Depois, E7 e F7. E assim sucessivamente. Comecinho aqui é só o alinhamento básico mesmo. Ok? Estamos só aquecendo os motores. Agora, eu vou fazer o cálculo para impostos. E aí a gente vai ter essa aplicação dessa referência absoluta e relativa. Olha só. Para calcular os impostos, eu tenho uma carga tributária, que é de 6% sobre o meu valor total. Então, vou colocar aqui igual, vou pegar o valor total, que é G5. Sinalzinho de multiplicação e clico aqui na carga tributária. Enter. Trouxe que a primeira carga tributária deu R$ 1.662. 6% de 27.700 é 1.662. Se eu arrastar essa fórmula agora, vocês acham que vai funcionar ou que vai dar algum erro? Me falem no chat o que vocês acham. Olha só, na hora que eu arrastar a função, deu errinho. Por que que deu errinho? Vamos pensar aqui e aí a gente vai entender esse conceito de referência absoluta e relativa. A primeira expressão que eu estou fazendo, eu estou multiplicando G5 vezes B5. Quem é G5? Este valor total. Quem é B5? Esta carga tributária. Na hora que eu arrasto essa função para baixo, a expressão vai caminhando de forma lógica. Como assim? Se eu estava na linha 5 e arrastei uma linha para baixo, a expressão de baixo ficaria G6 vezes B6. G6 contém o valor que eu quero multiplicar? Sim, o valor total do segundo produto é G6. Porém, B6, quem é B6? Essa célula aqui, que está em branco. Então eu estou multiplicando 19.342 por nada. Resultado, nada. Aqui embaixo que deu esse erro de valor é porque está multiplicando o quê? Neste caso, G9 vezes B9. Ele está multiplicando 39.182 vezes referência relativa, multiplicando um número por um texto. E aí também não vai ter sentido. Então o que a gente precisa perceber? Este valor da carga tributária, ele é um valor fixo. Ele é um valor que não vai se modificar independente da linha que eu estou fazendo aqui o meu cálculo. Por isso, a gente vai transformá-lo no que a gente chama de referência absoluta. Ele não vai se modificar. A única coisa que vai modificar na minha expressão vai ser o valor total, que hora vai ser do produto 1, hora do produto 2 e assim por diante. Mas a carga tributária estará sempre na célula B5. Então, na hora de fazer a minha operação, eu vou colocar ali o igual, o valor total, vezes a carga tributária. Assim que eu clicar na carga tributária, eu vou pressionar F4.
F4 é um atalho para trancar a sua célula, transformá-la numa referência absoluta. E isso é demonstrado a partir desse sinal de cifrão aqui que é inserido antes da coluna B e antes da linha 5, ou seja, ali dentro da minha referência. Agora, na hora que eu arrastar essa função, olha que interessante, arrastei uma linha só para a gente ver. G5 virou G6, e de fato, esse valor tem que se modificar, era do produto 1, agora virou do produto 2. Então, G5 era uma referência relativa e se tornou G6. Porém, B5 era uma referência absoluta, e ele está aqui trancadinho, travado. Então agora, arrastando para as demais células, eu vou ter o resultado correto, que sempre terá a multiplicação do valor total do próprio produto, que é variável de acordo com a linha que eu estou operando aquela expressão, porém com o valor da carga tributária travado, fixo aqui em B5. Ok? Desta forma, eu tenho aqui o cálculo da minha carga de impostos tranquilamente. Beleza? Me fala aí no chat se já deu para captar o que é essa referência absoluta e essa referência relativa e entender as diferenças entre elas. Referência relativa é quando eu vou arrastar minha função e eu preciso que o valor se altere, como foi o caso aqui do valor total do produto. Ora era do produto 1, ora do produto 2 e assim por diante. Referência absoluta. Por mais que eu arraste a minha função para calcular os demais itens, eu tenho uma referência que ela é fixa, então ela não pode se alterar. Beleza? Nós vamos ver outros recursos de alça de preenchimento aí dentro do Excel que são bem interessantes também. Detalhe importante, se você pressionar F4 e no seu notebook não acontecer nada, pressione Fn e depois F4. Em alguns notebooks a tecla de função, F1 até F12, está como segunda opção. E aí para acioná-la precisa pressionar antes Fn. Fn, F4. Ok? Corte rápido.